noite para todos, a paz do Senhor. Para o meu marido. Eu confesso que eu estou nervosa, presbítero José. Sei lá, vocês não ficam nervosos quando vai lá na frente, né, Juscelia? A Juscelia estava lá na frente ontem, nervosa. Ainda mais aqui, quando a gente não conhece. Se não tivesse nervosa e tal. Meu Deus. Mas eu separei um estudo aqui, mas são tantas folhas que eu só falo o tópico 1 e o 4. Depois um poema, um recadinho do filho, né? Para o papai e a mamãe, e depois um poema. A nossa palavra está baseada no Salmo 127, versículo 4, que diz assim: como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém? Como flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Segura aqui na minha vida. Eu não fui criada num lar evangélico. Nasci num lar onde meu pai era alcoólatra e a minha mãe alcoólatra. Então eu virei o quê? Um alcoólatra. Com 7 anos eu já bebia cachaça. E fui me viciando. Com 15 anos já estava viciada na bebida alcoólica, já bebia até álcool puro quando não tinha cachaça. Eu não tenho vergonha de dizer isso, porque por onde eu passar, eu tenho que falar o que Deus fez na minha vida. Né? E com 17, ia fazer 18 anos, meus pais me botaram para fora de casa. Meus irmãos da igreja estão cansados de saber disso, mas quem não me conhece não sabe. E eu não tinha para onde ir. Meus irmãos foram evangelizar no interior do Espírito Santo. E a minha mãe falou assim: pelo amor de Deus, leva minha filha embora. Meu pai já tinha me botado para fora de casa. E quando eu aceitei Jesus, Salmo 27:10, quando seu pai, a sua mãe desamparar, eu, o Senhor, te recolherei. Hoje eu estou com 51 anos e o Senhor me recolheu de verdade. Porque se não fosse o Deus Todo-Poderoso, nem eu, e nem Zaqueu, e nem a minha família existia. Então nessa noite é um motivo de muita alegria e muita honra que o Senhor tem dado para nós. Irmão, muito nos humilha, muito nos despreza, mas o Senhor, Ele nos exalta. É só você colocar a sua vida nas mãos dEle. Não deixe nenhum vento, nenhuma tempestade que está passando dentro da tua casa destruir a sua vida, não. Destruir a sua família, não. Bota o joelho no chão. Pede o Senhor para abrir os teus olhos e você olhar para dentro de você. Às vezes achamos que é o marido que tem que se consertar, e às vezes somos nós, mulheres, que temos que descer a casa do oleiro e nos consertar, porque a Bíblia fala que a mulher é a coluna da casa. Se a mulher é a coluna da casa, não materialmente falando, mas espiritualmente falando, ela tem que botar a sua boca no pó, orar ao Senhor, pedir força, pedir graça, para que os filhos fiquem de pé, para que os esposos fiquem de pé. E eu agradeço a Deus pelo casamento que Deus deu para o Zaqueu. Foi um noivado, foi o chá de panela, o casamento, e hoje o chá de bebê. Tudo que Deus tem feito na vida dele, Deus tem honrado ele. Pensa que ele teve vida fácil? Não, não teve não. Ele passou por muitas lutas e provações. Eu chorava muito. Está ali a minha irmã, a pastora Rita, que viu que eu passei, mas Deus deu vitória a ele. Hoje o Zaqueu está aqui, nossa, quanta bênção, mas ele chorou lágrimas para colocar essas bênçãos que está na vida dele hoje. Então o crente não recebe nada de graça. O evangelho que estão pregando por aí é o evangelho da facilidade. Vem como está e fica como está.
Se você, aleluia, está adulterando, vem e fica adulterando. Se você é um alcoólatra, vem e fica alcoólatra. Não. O evangelho que Jesus mandou pregar, evangelho de arrependimento, evangelho de salvação, de transformação. Não é esse evangelho, vem que eu te dou casa, vem que eu te dou carro, vem que eu te dou mansão, dá o seu dinheiro, tudo que você vai receber hoje. Não é esse evangelho que nós pregamos. Nós pregamos o evangelho da salvação, que Jesus salva, liberta, batiza e leva para os céus. E ainda que você esteja doente, ainda que você esteja com problema na sua casa, se você tem Jesus, você vai dar glória a Deus, você vai dar aleluia, porque Jesus, aleluia, Ele é a nossa alegria. Ele diz, aleluia, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Aleluia. Então eu quero ler aqui um trecho, onde nós lemos Salmo 27, versículo 4, Salmo 127, versículo 4, onde fala da flecha, né, na mão do guerreiro. Quem é o guerreiro? Guerreiro é o pai, né? Guerreiro é o pai, a flecha é o filho. Então você tem que ver muito bem aonde você vai atirar seu filho. Quantos estão atirando seus filhos nos braços do mundo? Porque não tem paciência com ele. Não tem paciência com seus filhos. Não sabe conversar. Quando eu aceitei Jesus, Zaqueu era pequeno. A minha educação que eu dei para o Zaqueu foi a que eu recebi. Sabe qual? Cinto. Né? Apanhou muito. Mas se eu pudesse voltar ao passado, eu faria diferente, mas valeu. Valeu. Amém, valeu. Valeu e doeu. Valeu e doeu. Hoje você está sentado com teu filho e vai preso. Se eu tivesse um filho pequeno, eu acho que eu iria até preso. Mas se merecer, você tem que dar umas palmadas na bunda. Está escrito até aqui isso aqui. A Bíblia diz: não retenha para a vez do seu filho. Também você não vai pegar o teu filho e vai machucar ele, né? Bota de castigo, tira aquilo que ele mais gosta. O filho dele está vindo aí. Então depois eu vou até dar isso aqui para ele comer e depois passar para o filho dele. Então você diz assim, ó, os irmãos não reparam não, porque lá no interior não tinha estudo, era lavoura de café, tá? Que eu aprendi foi naquele livro da capa preta, tá? Então diz assim, ó, como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. Como flecha na mão do guerreiro, assim são os filhos. A alegria dos pais é ver seus filhos vencendo na vida. Quem não fica feliz de ver os seus filhos vencendo na vida? Né? Vencendo na vida. Por outro lado, não há tristeza maior que vê-los derrotados. Mas como evitar isso? Como evitar isso? Para não ver os seus filhos derrotados. A Bíblia dá aos pais algumas dicas excelentes no Salmo 127,4, ao dizer que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Essa comparação é muito rica em significado. Por exemplo, quem já tentou arremessar uma flecha sabe que não é nada fácil atingir o alvo, mesmo se dá com os nossos filhos. Não é nada fácil fazer atingir o alvo da vida. Por quê? Porque eles são o quê? Teimosos, né, Silas? Eles são teimosos. Você fala para eles, irmãos, é assim mesmo que a pastora fala, tá? Chicote por filho, chicote por pai, e assim se vai. Porque eles são teimosos. Você fala, meu filho, não vai por esse caminho. Sabe o que eles dizem? Eu vou, você não tem nada a ver com isso, você não sabe de nada. Né? Então, o que acontece? Ele vai e quebra a cara. Depois volta chorando por causa do papai ou da mamãe. Aí a mamãe vai fazer o quê? Eu te avisei. É assim também que Deus trata cada um dos seus filhos. Eu te avisei para você não ir, mas você teimou e foi. Então você quer fazer eles acertar o alvo, mas não é fácil. Assim é como a
A lógica da flecha é ir mais longe do que o arqueiro. Isso também é verdade em relação aos nossos filhos. Queremos que eles vão mais longe que nós. Por quê? Às vezes, você não conseguiu na vida fazer uma faculdade, mas você quer que seu filho faça aquela faculdade. Eu não fiz, né? Mas eu quero com meus filhos, como o Zaqueu, como meu filho Daniel, que eles façam. Fica aí, Daniel, de perto, o pessoal te conhecer, meu filho querido. Esse aí é meu outro filhão, Daniel. Então você quer que seus filhos façam a faculdade. Você não conseguiu comprar sua casa própria, morou de aluguel a vida toda, e você quer que seu filho compre a sua própria casa, né, Jusceia? Você não quer que seu filho passe por aquilo que você passou. Você não quer que seus filhos tenham a necessidade que você teve e não conseguiu. Então você quer que seus filhos vençam na vida. Você quer que eles acertem o alvo. Então você quer que seus filhos vá mais longe do que você. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, é muito interessante o apóstolo Paulo dizendo assim: filhos não entesouram para os pais, e sim os pais entesouram para os filhos. Então tudo que Zaqueu e Thaís estão fazendo é para quê? Para o Asaf. Por quê? Eles vão vazar para ficar ali um dia. Então tudo que eles galgaram na vida vão ficar para o Asaf, seja coisas boas ou coisas ruins. Então a gente colhe a semente que a gente planta. Se você planta uma semente boa, você vai colher o quê? Frutos bons. Mas agora se você planta uma semente toda bichada, todos os frutos, né, irmã Aparecida, vai nascer todos bichados. Então nós temos que dar o quê? De melhor para nossos filhos, mas dentro da palavra de Deus. A Bíblia é uma bússola do homem na terra. Ela guia o homem no caminho certo. Infelizmente, muitos vão na igreja todo dia, ouvem a mesma coisa, mas eles fazem o quê? Ouvindo de mercador. Entra aqui, ele sai aqui, né? O salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando nós temos a palavra de Deus nos nossos corações, ela nos livra de cair nos laços do passarinheiro. Ela nos livra de cair no abismo profundo. O Espírito Santo de Deus nos alerta como nós devemos orientar os nossos filhos. Me faz lembrar de Davi. Davi tinha um monte de irmãos, mas ele foi o único escolhido para ser rei de Israel. E o pai não deu caso que Davi poderia ser rei de Israel. Samuel chegou e disse: onde? Eu nem ia falar isso, meu Deus. Samuel chegou e disse: aonde os seus filhos? Ele foi passando os mais bonitos. Deus, ele não olha para a aparência, ele olha para o coração. Aí foi passando todos os filhos de Jessé. Aí Samuel perguntou: acabaram os seus filhos? Ele disse assim: não, ainda tem um lá no campo, pastoreando ovelha. Está tudo aqui dentro do que eu ia falar. Aí o que acontece? Aí você vê o quê? A discriminação entre um filho e o outro. Vai dizer que talvez você tem um só, né? Ai, meu Deus. A discriminação entre um filho e o outro. Só porque os outros eram mais bonitos? Não. E ele falou assim: vai chamar Davi. Nós não sentaremos à mesa enquanto Davi não chegar. Olha a honra que Deus estava dando para Davi. Aí foi buscar Davi. Quando Davi entrou, o Espírito Santo de Deus disse assim nos ouvidos de Samuel: este é o homem. Glória a Deus. Né? Este é o homem. E aí foi derramado sobre a cabeça dele aquela botija de azeite, e Davi foi escolhido para ser rei de Israel. Irmão, nenhum filho é igual ao outro, né, pastora Rita? Pastora Rita tem 3. Às vezes, a minha mãe teve 14 filhos.
acontece? A mãe quer que o filhinho, esse meu filho é tão bom, ele não faz malcriação, você não é igual ao seu irmão. Eu já fui repreendida a isso, né? Um pelo outro, não fala assim, eu não gosto que me chame a atenção me comparando com o meu irmão. Cada um são diferentes um do outro, né? E vai pra cá, mãe, me dizer que aquele que não te responde, aquele que não te maltrata, aquele que não obedece, aquele que obedece, vai me dizer que você não tem uma queda mais por ele. Todo mundo ficou calado? Amém, mãe? Amém. Muita gente deu pouco, amém. Tenta esconder, mas é verdade. Esse meu filho sim. A outra é tão mal criado, né? Tem sim. O papai também. Por que muitos filhos de Deus recebem mais bênção do que o outro? Né, Miriam? Por quê? Porque aquele está mais chegado perto do papai. Quanto mais você chegar perto de Deus, mais você vai ser abençoado. Glória. Quanto não ora, não jejuma, não lê Bíblia, não vai para a igreja como tem de ir. Aqui tem um menino aqui, cadê ele? O Vinícius, cadê ele? Olha ele lá. Esse aí era pequenininho. Olha, quando abrimos a igreja, toda terça-feira ele estava na oração. Podia ter 2 ou 3. E Deus fez uma surpresa tremenda para ele, que muito ficou assim, Por quê? Ele buscava mais. Aquele que ora mais recebe mais poder. Aquele que ora pouco recebe pouco poder. E aquele que não ora nada, o filho que não ora nada, não recebe poder nenhum. Então, irmão, vamos pular aqui para o 4. Para a gente poder... O 4. Quando eu aceitei Jesus, eu tinha medo de gente. Eu morava no interior, onde tinha muita gente, eu estava fora. E hoje, quando a gente começa a falar, né, irmã? A gente quer parar e não consegue. Então diz assim, através dos exemplos do dia a dia que nós damos para os nossos filhos, né? Aqui diz assim, mais embaixo, os ensinamentos bíblicos, ao contrário da ética moral humana, que não são filosóficas ou puramente pragmáticas, e ética moral divina são reveladas. Diz assim aqui o estudo. Os princípios ético-morais bíblicos são universais. Aplica-se a todos os homens e em todas as épocas, lugares, e são eternos. Isso valia no passado, valem hoje, continuarão a valer amanhã. Por exemplo, assassinar o outro ser humano sempre foi errado. Continuará sendo todos os tempos e todos os lugares e cultura. Aí continua. Independentemente de sua religião, né, porque aqui nem todos aqui são evangélicos, independente de sua religião, ensine para seus filhos a retidão de caráter preconizada na Bíblia. Os ensinamentos bíblicos não mudam. Seus filhos jamais ficarão confundidos quanto ao que é certo e errado, ou quanto o que devem ou não devem fazer. Além disso, abra seu coração, convide Jesus para entrar em sua vida, em sua casa, onde o Espírito Santo de Deus age no coração humano. Ele transformará a pessoa literalmente, ética e moralmente, reveladas por Deus na Bíblia. Então, a Bíblia tem coisas tremendas para nossas vidas. Você que não lê a Bíblia, tem crente que vai ler a igreja, mas não lê a Bíblia. Ele só lê a Bíblia quando o pregador está pregando assim, como eu estou falando aqui. Aí ele pega a sua Bíblia para ler.
Se você não lê, ela vai continuar sendo um livro qualquer. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus, né? Quando nós abrimos a Bíblia, Deus está falando conosco. Como eu nunca tinha aberto a Bíblia na minha vida, mas no dia que aquela irmã, já até partiu para a glória, abriu aquela Bíblia no Salmo 27, versículo 10, falou o que estava acontecendo comigo. Quando seu pai e sua mãe te desamparar, eu, o Senhor, te recolherei. E não foi verdade? Meus pais me botaram para fora de casa. Eu não sabia para onde ir. E o Senhor abriu as portas. Hoje está ali meu marido, né, meu filho Zaqueu, meu filho Daniel. Agora a minha nora Thaís, a outra futura nora que estava aqui, daqui a pouco vai voltar. Então, irmãos, é isso que Deus faz em nossas vidas. Aí aqui continua aqui, ó, mais embaixo. A graça de Deus precisa ser uma realidade na família. A graça de Deus precisa de ser uma realidade na família. Por quê? Porque nós estamos vendo tantos assaltos, tantos roubos, tantos adolescentes sendo mortos, viciados em droga. Por quê? As famílias não têm a graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não permite que o homem permaneça no pecado. Levanta o caído, transforma a vida do homem. Mas muitos não querem a graça de Deus, sabe por quê? Porque é difícil. O pecado é ruim, gente? Não é ruim. Se dissermos nesta noite que o pecado é ruim, a gente vai estar mentindo. O pecado é bom, mas o fim dele é treva. Quando se desvendar o mistério do pecado, lá no final vai descobrir que foram laços corrediços e abismo profundo. Aí continua assim, ó. Ensine seus filhos a dependerem de Deus e da sua graça. Ensina seus filhos a dependerem de Deus e da sua graça. Quanto testemunho a gente já ouviu de filhos desobedientes que trilharam o caminho errado, mas quando eles se viram no aperto, o que eles fizeram? Oh Deus da minha mãe, nós temos na nossa igreja mesmo uma senhora, que as filhas dela não é crente, tem uma que é médica. No dia que elas se foram parar numa favela, aí o GPS levou elas no lugar errado, quando ela chegou na favela, ela disse assim: o anjo do Senhor que a minha mãe clama, que esteja conosco aqui agora, né? E teve mesmo, porque elas conseguiram achar saída e voltaram e vieram para casa. Isso é o quê? O amor de Deus na vida da mãe, cuidando daquelas filhas. O apóstolo Paulo disse para aquele homem que estava ali naquela prisão, quando a prisão se abriu, Paulo e Silas cantavam e oravam, à meia-noite, as portas se abriram, e o carcereiro queria se matar, porque tomava conta de todo mundo. O apóstolo Paulo disse: não faça isso, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E foi mesmo, todos foram salvos. Então a graça de Deus é tremenda. Aí continua. Glória a Deus, aleluia. Mesmo quando o arqueiro é forte, habilidoso, a flecha é reta e o alvo, a frente, bem definido, ainda assim, não há garantia de que a flecha irá atingir o alvo, pois no meio do caminho pode surgir um obstáculo, um vento pode desviar a flecha. Olha aí! Mesmo quando o guerreiro, né, ele prepara tudo. O pai prepara tudo, gente, para o seu filho. Ele não deixa faltar nada. E de repente o filho cai. Aí o pai se pergunta: onde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei com esse filho? Então, Thaís e Zaqueu tem que se preparar. Porque as adversidades, elas vêm para nossas vidas. E nós temos que estar firmados onde? Na palavra de Deus. Porque pode vir um vento e desviar essa flecha.
e você não conseguir acertar o alvo. Ele diz assim: o mesmo pode acontecer com nossos filhos. Obstáculos podem aparecer no meio do caminho. Influências negativas de amigos, vícios, prostituição, etc. Ou o vento, ao contrário, pode desviá-los do alvo. Infatalidade, doenças, pobreza, desemprego, a qual nós estamos vivendo hoje. Olha aí. Quando se prepararam, né? Tem muita gente aqui que tem estudo. Quando se